Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Salve, vamos aí para rodada 26. Vocês perceberam aí, eu estou fora do meu estúdio, mas estou fazendo uma gravação aí inicial aí para falar sobre a análise dos jogos, apresentar um time de valorização e um time aí para tiro curto aí para vocês. Mas pro fim da semana, quinta-feira, vou pôr os top 5 e na sexta-feira fazer live aí para vocês às 19h30, falando melhor aí sobre os jogos e dando uma dica melhor, que aí já passou os jogos da Copa do Brasil, a gente vai ter uma noção melhor aí de jogadores. Vamos aí para nossas apresentações. Esse aqui foi o desempenho do nosso canal na rodada 25. Temos 109, 101, mitamos aí com a maioria dos times do canal. Fomos bem, nosso time de valorização também valorizou bem. Foi para 200, praticamente 200 cartoletas. Fomos bem aí. Vamos aí para os jogos. O que eu acho dos jogos para essa rodada, galera. Atlético Goianiense e Vitória. Eu vou ficar fora desse jogo. Tem jogadores bons, mas é uma coisa que pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer, mesmo o Atlético Goianiense tendo vantagens aí, né, em cima do Vitória, né, o Vitória não vence o Atlético Goianiense desde 2015, só empata, são vários empates entre ele, né, a última vitória do Vitória lá foi em 2010. Eu aposto no empate nessa rodada. Atlético Paranaense e Fortaleza. Outro jogo aí que é de um possível empate. O Atlético Paranaense dentro de casa leva vantagem em cima do Fortaleza, né? Nos últimos jogos, né? Todos os jogos que se enfrentaram, ele ainda não perdeu aí para o Fortaleza. Foram 5 vitórias, 4 empates. E além de que tanto o Atlético Paranaense quanto Fortaleza tem Sul-Americana na próxima semana. Então, podem poupar jogadores ou fazer rodízio com seus jogadores. Eu vejo um possível empate para esse jogo, onde ambos marcam, tá? Não perde aí pro Fortaleza desde 2003 em casa. Então, de repente, o Atlético Paranaense pode ser uma surpresa aí contra o Fortaleza nessa rodada. Botafogo e Corinthians, é claro, pelo momento do Botafogo, o Botafogo muito bem, vem com grande chance aí de um SG aí contra o Corinthians. De todos que eu vi aqui, ele é um dos melhores SG aí para a rodada. Já segurou o SG contra o Corinthians jogando em casa 60% das vezes. Tá? Em 8 jogos sofreu gols em 3. Foram 6 vitórias e 2 derrotas para o Corinthians. O momento do Botafogo é muito bom, mas os jogos não são aqueles jogos de muitos gols, tá? 2 gols, o máximo aí, contra o Corinthians aí. Então, provavelmente, a chance de vitória do Botafogo é muito grande, né? Em 90% das vezes marcou. Gosto muito do Igor Jesus para essa rodada. Aí nós vamos aí para Bragantino e Grêmio. Todo mundo tá vendo o Grêmio aí, isso é atenção, né? Tomar atenção, todo mundo tá vendo o Grêmio aí como um dos grandes favoritos. Historicamente, né, o Bragantino não costuma perder o Grêmio. Na verdade, não perde desde 92. Tá? Só levou o gol em 2 jogos, 92 e 97, por parte do Grêmio. Segurou o SG 75% das vezes que jogou contra o Grêmio. O Grêmio marcou poucas vezes gols. Foram 5 vitórias por parte do Bragantino, 3 empates e nenhuma derrota. Eu vejo o Bragantino como favorito para essa rodada aí. Mesmo que estatisticamente isso é vantajoso, mesmo em épocas que o Grêmio teve melhor do que hoje. Mas é um jogo para se tomar cuidado,
né? O Grêmio está lá embaixo, precisa lutar aí para não cair também. Então é um jogo bem perigoso. Mas olha a dica aí, de repente, para quem quer fazer uma aposta diferenciada, o Bragantino pode surpreender nessa rodada. Palmeiras e Criciúma. Vejo a vitória do Palmeiras muito forte para a rodada, né? Só perdeu para o Criciúma uma vez, segurou o SG em 50% dos jogos, né? É, foram 6 jogos, né? Uma derrota para o Criciúma e 5 vitórias. Só que em 3 jogos levou gols. Agora o Criciúma vem vindo aí na, nos seus jogos, marcando gols praticamente em toda a rodada. Então o SG do Palmeiras é vantajoso? Existe a possibilidade? Existe. Mas um alerta, muita gente vai fechar a defesa do Palmeiras e pode se surpreender aí. Juventude e Fluminense. Eu ponho que ambos marcam, tá? Eu não sei que o Fluminense segura esse SG. E além de que o Fluminense tem Libertadores no pós-jogo. Então, no próximo jogo ele vai ter Libertadores. Pode ser que poupe, né? Então a gente tem que ver muito aí, isso aí bem perto, que pode ser que ele poupe os jogadores aí para a última rodada, apesar de todas as semanas de descanso aí, pode ser que ele poupe jogadores. Então cuidado aí com confiança em SG do Fluminense. Não é possível, o Fluminense tem segurado bastante SGs aí, depois que montou a zaga, Martinelli está de volta, Thiago Santos e Thiago Silva têm se dado bem, Marcelo deve vir para o jogo junto com Samuel Xavier. Então a chance, é claro, existe por parte do Fluminense. Vejo, tá? Historicamente, foram 8 vitórias, 5 empates e apenas uma vitória do Fluminense durante todo o período que já se enfrentaram quando o Fluminense joga lá. O Fluminense tem muita sorte lá. Por isso esse jogo é de atenção. Não estou dizendo que o Fluminense não tem chance de vencer esse jogo e de segurar um SG. O Juventude tem jogo pela Copa do Brasil no meio da semana. Então vai vir mais cansado do que o Fluminense. Aí nós temos Bahia e Atlético Mineiro. Pus em vermelho por quê? Porque nos confrontos entre eles, ambos sempre marcaram. O, tanto o Atlético Mineiro tem Libertadores aí. Então pode poupar jogadores, isso leva vantagem. O Bahia tem 3 vitórias e uma derrota. Sempre marcaram em ambos os lados. Vejo o Bahia como um grande favorito. Mas é um jogo que eu vou fugir de jogadores deles aí para a rodada aí, porque é um jogo meio perigoso aí para se apostar aí, principalmente quem for querer apostar no Atlético, tem que tomar muito cuidado, por mais que tenham poupado jogadores, ele tem jogos importantes aí pela Libertadores e vai também jogar no meio da semana pela Copa do Brasil. Então, ele não vai vir 100% descansado, ficar esperto. Flamengo e Vasco. Vejo uma grande chance do Flamengo vencer esse jogo, né? O Flamengo leva uma vantagem bem grande aí contra o Vasco, né? Nos últimos 5 anos foram 5 vitórias e 2 derrotas para o Vasco, mas acredito também que ambos marcam nessa rodada. Eu acho muito difícil o Flamengo segurar o SG, mas vejo a vantagem do Flamengo de vitória jogando em casa como mandante. Ele é muito forte aí contra o Vasco, tá? Então o Flamengo tem peças muito boas aí para rodada aí. Cruzeiro e São Paulo, porque eu pus em amarelo, porque é um jogo bem equilibrado. O São Paulo é outro time e o Cruzeiro também. São Paulo tem Libertadores, Cruzeiro tem Sul-Americana. Então os dois podem poupar. Nos jogos entre eles, tá? Quando o Cruzeiro joga no Morumbi, o São Paulo leva as vantagens e costuma segurar o SG. Quando o São Paulo joga na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro leva as vantagens e acaba segurando o SG.
Então são jogos bem equilibrados. O Cruzeiro anda com dificuldade de gols, mas tem uma defesa bem sólida. Então cuidado aí, porque foram 5 vitórias do Cruzeiro, um empate e 3 derrotas. Jogo bem equilibrado, possível vitória do Cruzeiro, mas eu vejo que o Cruzeiro tem chance de vencer, mas eu acredito que ambos marcam nessa rodada aí. Internacional e Cuiabá. Vejo a vantagem do Internacional, uma grande chance de SG por parte do Internacional, de pelo menos 50% de chance. O problema é quem apostar do Internacional. Né? Eu gosto de Barnabé, né? Mercado está de volta, Roger está de volta, o Rocher pode ser interessante para a rodada. Cuiabá fora de casa acaba surpreendendo um pouco mais. Mas nos confrontos entre eles foram 2 vitórias, um empate e uma derrota. Chance de SG 50% por parte do Internacional. Uma aposta interessante para quem gosta de tiro curto. Vamos aqui agora para os nossos times, tá? Então, esse é o meu time de valorização para a rodada. Eu coloquei Bruno Henrique, Flaco Lopes e Estevam como capitão. Arias, Bruno, Tabata, Felipe Anderson, Reinaldo. Você vai falar, pô, mas falou do Bragantino. Sim, mas o Reinaldo tá bom para valorização, independente de ser que o Bragantino leve a vantagem contra o Grêmio. Bastos, João Marcelo. Aqui eu vou até trocar o João Marcelo. Vou colocar o Zé Ivaldo, que ele também tá bom para valorização. E eu acho que ele vai entregar uma pontuação melhor. Então vamos colocar o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, Santiago Arias. Falar, não vou apostar em ninguém do Bahia. Pus o Santiago Arias porque ele também está bom para valorização. Nosso time de valorização ele tem tido uma média muito boa de valorização nas rodadas. Ele faz 14 jogos que ele está para valorização. E nós atingimos uma média já de 200 cartoletas. Esse ano eu não quis começar com time de valorização, mas como o pessoal andou pedindo, eu fiz bastante isso. Depois da 10ª rodada eu comecei a colocar, 11ª rodada eu coloquei esse time para valorização. Então esse ficou nosso time de valorização, que isso também tá bom para pontuação. Ele costuma fazer boas pontuações aí, independente da valorização ou não. Agora eu vou apresentar para vocês um time que eu pus aqui inicialmente para um tiro curto, tá? São apostas Borré, Estevam e Bruno Henrique, por parte do Flamengo, Maurício Arias e Bruno Tabata, né? Bernabé e William nas laterais, Gustavo Gomes e Murilo, e fiz um hack com o Roche e o Fabrício, qualquer um dos dois que vier. É um time que tem até uma confiança boa, um potencial razoável aí de pontuação, né? Não dá valorização, é um time que a gente vai fazer somente mesmo para arriscar um tiro curto. Isso é inicial, galera, só para vocês terem uma noção aí de jogadores e de campinho. Vou passar as dicas iniciais aqui de jogadores e depois a gente vai atualizar isso também durante a nossa semana, tá bom? Então ficou Cássio, Fábio, John, Rocher e o Everton. Aqui eu coloquei Barnabé, Marcos Rocha, Matheus Ponte, Reinaldo e William. Zagueiros, Alexander Barbosa, Gustavo Gomes, Murilo, Thiago Silva e Zé Ivaldo. Aqui eu coloquei Arias, Bruno Tabata, Felipe Anderson, Maurício Monsalves. Atacantes, Borré, Bruno Henrique, Estevão, Flaco Lopes e Igor Jesus. E técnicos, Abel Ferreira, Arthur Jorge, Fernando Seabra, Roger Machado e Tite. Isso são as minhas dicas de jogadores iniciais aí para a próxima rodada.
E é isso aí, galera. Que vocês tenham uma boa mitada aí. E não esqueçam, quarta-feira eu estarei fazendo o top 3 atualizado. E na sexta-feira, live aí com a galera. Aproveite e acompanhe amanhã às 22 horas. Está lá no canal da Pátria das Torcidas para comemorar lá os 7 anos. Não esqueça de deixar aquele like maluco, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos nosso canal. É muito importante o like do canal. E até a próxima.